ser vendedora. Meu pai queria que eu tivesse 1001 profissões, mas eu sempre fui vendedora. E essa é a minha história. Eu sou uma pessoa que gosto muito dessa área, né? Que hoje tem nomes mais bonitos, como marketing digital. A gastronomia veio com uma vontade de fazer um curso superior, com uma vontade de entender mais da técnica, dos processos. É um mundo que eu vivo, mas de verdade eu só faço fast food. O pessoal vem de longe comer. Tem cliente de Poços de Caldas que dá 1h30 de Alfenas. Uau. E que vão lá, pessoal de Varginha, que dá aí uma hora mais também? ou menos. Hã? Vai ET também? Vai ET, vai, o pessoal de Varginha leva. A Buenos Aires é a hamburgueria argentina mais brasileira que você já viu. Já tenho viajado assim para outros países, além da Argentina, e conhecendo a cultura, assim, principalmente da minha área, de hambúrgueres, né? E a gente percebe que cada lugar tem um gosto especial, um jeito de servir, enfim, tudo, né? Eu acho essencial, né? Eu, às vezes, estou lá em casa, coloco lá o Hambúrguer no Papo para ouvir e, às vezes, não tenho tempo de ficar olhando a tela, mas eu estou fazendo alguma coisa ali, né? Porque dona de casa fazendo ali, vamos ouvir coisa boa. A internet bem usada, ela te proporciona muita coisa. Deixa lá rolando, tocando. Salve, salve galera, estamos começando mais um Hambúrguer no Papo. Eu, Alisson da Speed, aqui diretamente dos estúdios BNP, produções audiovisuais do Brasil e quiçá do mundo. Ó, a equipe até se anima aqui. Estou aqui com ela, que é chefe de cozinha, a inspiradora das inspirações, que veio de logo ali, de Minas Gerais, que já cortou cabelo, que já vendeu muito móvel e que hoje é dona e proprietária, com seu esposo, de uma das melhores hamburguerias de Alfenas e região de Minas. Exatamente. Priscila, que agora também é dona da Pris Food. Brincadeira, eu estava brincando aqui nos bastidores. É Pris de quê? Pris de Priscila? Não. Mas seja muito bem-vinda, Pris. Obrigada. Se apresenta aí para a galera, para quem vai te conhecer um pouquinho. Obrigada, Alisson. Prazerão estar aqui. Muito bom mesmo. Viajamos um pouquinho para chegar aqui. Logo ali, né? Mas é bom que a gente come mais hambúrguer em São Paulo, né? É verdade. Visita mais hamburguerias que a gente tem que vir no dia anterior, né? Por causa do trânsito. São umas 5 horinhas de Alfenas aqui, sul de Minas ali, região de Varginha, Poços de Caldas. A gente está ali na cidade universitária de Alfenas, com a maior hamburgueria do sul de Minas também. Bem grande nosso espaço hoje, né? Bem diferente de quando a gente começou. Que bacana. E tem todo o clima, né? Minas é um clima gostoso. Eu que tive o prazer, a honra de receber na semana passada uma das gostosuras que eles fazem lá. Cara, que crosta de queijo é aquela? Aquele ali é o envelopado aos 4 queijos. Meu Sucesso! Deus do céu, que perfume tem aquilo ali. Deu briga em casa. Aqui em casa a família é grande, né? Deu para alimentar todo mundo. Muito bem. Grande, é grande. Lá a galera não passa vontade. Bom, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre a sua história, né? Conta um pouquinho para a gente, para a galera conhecer quem é a Priscila, o que você fazia antes de montar a hamburgueria, por que veio para esse mundo do hambúrguer aí, como é que foi esse comecinho da trajetória? Eu sempre gostei de fazer coisas dessa área, fast food. Aquele hot dog em casa, com muito molho, muito queijo, o pessoal adorava. Macarrão com meio que na chapa ali, com requeijão, frango desfiado, bacon, não tem como errar, né? Ficava muito bom. Quando eu fui para o sul de Minas, que eu me casei, eu ainda não trabalhava nessa área, né? Mas eu falo assim, eu já trabalhei em várias áreas, como você disse aí, né? Mas eu sou vendedora. Então, eu tenho 45 anos e eu tenho estranhos 42 anos de experiência em vendas, né? Uau! Parece esquisito, né? Com 3 aninhos, a minha mãe, que tem só a 4ª série, mesmo assim, ela conseguiu me ensinar a ler. A minha mãe tem uma paciência muito grande, gosta muito de criança, e ela começou a me ensinar a ler com os bloquinhos de madeira, e com 3 anos eu já lia.
E ela me levava nas vendas que ela fazia. E ali, como eu já lia, então eu li ali sobre o produto em si. Então eu vendia mais que ela. Então, como comecei muito novinha, né? Na verdade, se fosse hoje, minha mãe ia ser denunciada. Mas eu só acompanhava ela ali, né? Não tinha com quem me deixar. É a realidade. E você acaba aprendendo, né? Pela convivência. E amo vendas. Eu acho que eu nasci para ser vendedora. Meu pai queria que eu tivesse 1001 profissões, mas eu sempre fui vendedora. E hoje, mesmo no ramo alimentício, somos vendedores, sim, né? Sim. Um médico é vendedor. O prestador de serviço é vendedor. A gente vende a nossa imagem, cria a nossa marca e tudo isso depende da venda em si, né? Então, essa é a minha história. Eu sou uma pessoa que gosto muito dessa área, né? Que hoje tem nomes mais bonitos, como marketing digital, que são imprescindíveis para um ramo, qualquer que seja, né? Uhum. E também na área de alimentos, imprescindível, né? Mas sou vendedor, é isso que eu sou. E por estranho que possa parecer, eu tô aqui, né, de doma, eu te falei. Eu ia perguntar, né? Você viu? Tá de doma aí, chefe, pá. Eu tenho anel de formatura sem nem ter formado. Porque a gente não sabe o dia do amanhã, né, Alice? Então, tipo assim, já vamos pôr vamos deixar no garantido, dedo, né? Poxa, né? A gente não sabe o que acontece amanhã. Então, já coloquei aqui que eu formo agora em julho em gastronomia. Que legal. E aí, como é que tem sido os desafios do estudo da gastronomia? A gastronomia veio com uma vontade de fazer um curso superior, com uma vontade de entender mais da técnica, dos processos. É um mundo que eu vivo, mas de verdade eu só faço fast food. Eu não cozinho, não sou cozinheira, né? Eu já ouvi muito assim, Priscila, seu marido deve passar bem na sua casa, que esses lanches seus... Tá difícil, hein, amigo? Esses lanches seus são uma delícia. Mas eu não cozinho, gente. Eu não cozinho. Eu sou uma chefe que não cozinha. A chefe, aí. Pode ser o nome aí de um conteúdo interessante aí. A chefe que não cozinha. É o pedreiro que não constrói casa, o médico que não exerce a profissão, mais ou menos isso. E eu estou aí me informando. Eu gosto muito de estudar, principalmente dentro das coisas que eu gosto. E apesar de não cozinhar o trivial ali, não sou muito de pratos, mas eu gosto muito de saber muito da minha área, né? E a gastronomia tem me ajudado, até porque eu estou gravando um curso agora. Legal. Para as pessoas começarem do zero uma hamburgueria, né? É um método um método BNA. BNA, é isso? Buenos Aires. A produção tá afiada. Método BNA, isso mesmo. E a gastronomia ajuda muito nisso, né? E tudo que eu estudo, assim, eu gosto muito dessa área de marketing, eu ouço muito podcasts, o que você põe aqui no Burger no Papo, porque a gente aprende muito com cada um que conta a sua história e a sua maneira que deu certo e a maneira que não deu certo. Então a gente sabe onde errar, ou melhor, onde não errar, onde acertar. E a gente aprende isso com a vida, com a prática, né? Sim. Muito chefe de cozinha maravilhoso que não tem diploma e é chefe do mesmo jeito, até melhor do que quem tem, né? Porque é a prática que traz a perfeição. Então, eu estudo muito, eu assisto muito podcast, assisto muito coisas dentro do marketing para eu ir aprendendo cada dia mais e implementar no meu trabalho. Você sente que fez diferença, de fato, fazer uma faculdade, ou nem que não fosse uma faculdade, mas estudar a área, se especializar, entender mais sobre assuntos técnicos da área, isso faz diferença no final das contas? Ô Alisson, eu acho que conhecimento é sempre essencial. Sempre. Mas você não precisa de um curso de gastronomia para ser um chefe de cozinha. Legal. Nem para abrir sua hamburgueria. Não é uma necessidade. Eu vejo maior necessidade hoje para mim. Foi muito legal, era um sonho que eu tinha, ter um curso superior, mas essencial para mim foi estudar muito dentro da minha área. Então, hoje eu tenho um método BNA, um curso, mas já comprei vários cursos, né? Para poder estar aprendendo. E hoje sou uma pessoa que consigo fornecer informações estudando muito, sim, mas não necessariamente a gastronomia é essencial para se abrir hamburgueria ou algo no ramo de alimentação. Eu diria que os cursos da Anvisa que ela exige,
manual de boas práticas, né? São coisas essenciais, isso, básicas, sim, né? Isso é essencial, né? Você saber a higienização e outras coisas. Mas a gastronomia em si foi mais um sonho mesmo. E aprender sempre bom. Se você puder fazer, sim, vai ser verdade. ótimo, né? Verdade. Nesse processo a gente vê uma galera que muitas vezes tem um negócio, começa, vai bem, começa a se desenvolver, começa a crescer, mas fica ainda ali parada, né? Não busca fazer um curso, entender como é que é a questão. Eu tenho um cliente que recentemente a gente estava conversando e ele não faz controle de estoque. E eu falei, cara, para tudo, e ele vende horrores. Eu falei, irmão, ó, se você vende X desse produto aqui, você compra X desse insumo aqui, e olha que sou eu que te vendo, e eu tô querendo vender menos para você. Mas está errado, você não está porcionando, se não está medindo, não está controlando, não está acompanhando, tem coisa errada no negócio, você não pode não fazer o controle. Aí ele, putz, é que eu não sabia para onde ir e tal, não sei o que, aí sentei, a gente desenhou algumas ideias ali, ó, começa a pesquisar sobre esse assunto, começa a entender, tem um monte de conteúdo gratuito aí na internet que vai te dar uma base para você começar a se especializar. Aí semana passada ele tava, ó, comecei a estudar isso aqui, cara, como eu tava fazendo um negócio errado, que não sei o quê. Então, assim, aos poucos a gente vai também levando essas informações, né? A ideia do Burger no Papo é justamente conectar essa galera. Hoje vem você que tem uma experiência, está andando com o seu processo, e tem alguém que está às vezes passando por alguma coisa que você já passou, já superou, e aí vira de conexão de um para o outro. Eu acho essencial, né? Eu às vezes estou lá em casa, coloco lá o Burger no Papo para ouvir e às vezes não tenho tempo de ficar olhando a tela, mas eu estou fazendo alguma coisa ali, né? Uhum. Porque dono de casa fazendo ali, vamos ouvir coisa boa. A internet bem usada, ela te proporciona muita coisa. Deixa lá rolando, tocando, ouvindo, né? E eu quero pegar um gancho do que você falou, sabe? Realmente, controle de estoque é essencial, né? Evita desperdício, evita compra errada, controle do financeiro e tudo mais. Mas eu achei muito interessante o que você falou, que eu aplico muito na minha hamburgueria. Você falou, olha, eu vou te vender menos, mas eu vou te vender certo. Sim. Né? E se o cara está com controle de estoque errado lá, às vezes ele está com um produto lá a vencer, né? E está comprando mais e nem sabe. E isso faz parte de atendimento, que é o que eu foco muito na Buenos Aires, e eu falo muito disso no método que eu criei, porque atender a necessidade do cliente pode às vezes significar menos venda para você. Quer ver um exemplo disso? Eu trouxe para você um envelopado, ele é um bichão assim, né? 743 gramas. Eu vi, você pesou, menino. Pesei, é quase um quilo. Eu peguei, eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Será que tem 2 hambúrgueres dentro da embalagem? Aí eu fui ver, não, era só um. Gigante o negócio. Ele é. O envelopado aos 4 queijos ganhou concursos lá na cidade, né? Não tenho dúvida, que é muito bom. E ele... inclusive, lá em casa ficou a briga para quem ia comer ele. Porque quando eu desembalei os dois, tava mó bonito, cheiroso, Sim. e o cheiro dele começou a subir, né? Aí todo mundo queria provar só ele. Porque ele tem o defumado. O pessoal vem de longe comer. Tem cliente de Poços de Caldas que dá 1h30 de Alfenas. Uau. E que vão lá, pessoal de Varginha, que dá aí uma hora mais também? ou menos. Hã? Vai ET também? Vai ET, o pessoal de Varginha leva o ET. Isso é antigo, hein, Alisson? Não. Isso é antigo, hein? É cultural, já, né? Virou cultura brasileira, né? Tinha o chupacabra também, né? Nossa, mano. Quem assistiu o Gugu Liberato sabe do que a gente tá falando. Verdade. Mas voltando, o envelopado, por exemplo, né, como você mesmo viu, ele é bem grande. Ele serve aí 2 pessoas muito bem servido. Sim. E muita gente chega lá querendo envelopado. Né? Eles querem ver, ouvi falar desse lanche aqui, e ele proporciona fotos muito bonitas, ele tem um visual muito bonito. Eu vi como ele é servido, ele é bem bonito. Com a bifeteira. Isso, nossa, fica muito bacana. Exatamente. Ele é maçaricado também, ali o parmesão por cima, e ele é um 4 queijos não enjoativo, ele é muito top, está também no método BNA, tem as receitas de sucesso da Buenos Aires, mas ele é muito grande. E às vezes as pessoas chegam lá e sentam e falam assim, eu quero um envelopado. E aí o namorado, o amigo, não sei, eu também quero um envelopado. Aí o outro, eu também quero. Qual que é a minha orientação para os garçons? Pessoal, esse lanche, ele é muito grande. Ele serve 2 pessoas. Eu tenho clientes que comem ele todo, Alisson? Tem.
Tem o pessoal da maromba lá, o pessoal das academias, que já teve gente que pediu um envelopado com um adicional de hambúrguer. Você imagina o que aconteceu. Porque só de hambúrguer ele tem 200 gramas. Ele é bem pesado. A gente tem uma balança bem honesta, eu faço questão dela ser bem honesta. Então, e aí, eu falo isso com meus garçons lá nos treinamentos, né? Que é essencial treinar a nossa equipe. Sim, sim. Que esse é um bom atendimento, né? A gente vai vender menos envelopado ali, porque um vai dar para 2 pessoas e é uma cultura da Boi. A Boi tem lanches, não são aqueles pães enormes, bem grandes, mas são lanches que, como são bem pesados, são generosos. Mineirinho é farto, né? A gente cultura. Se não for assim em Minas, não é Minas. Não, e muito queijinho, bastante, bem temperadinho, né? Tem algum que vai com a cachaçinha? Não, a gente já teve, mas aí a gente vai lançando, tirando uns, colocando outros, já tivemos já. E aí é isso. Então, assim, ué, Priscila, mas que estranho se eu falar que esse lanche serve 2 pessoas, mas estava na mesa 4 pessoas, seria uma venda de 4 envelopados. E isso não é atender, né? Atender a necessidade do cliente é proporcionar para ele algo que seja bom para ele, né? Então, se eu foco em venda, embora eu seja vendedora, essa questão de sair vendendo, né? Fazer para vender, eu acho que isso é um grande diferencial de uma hamburgueria, sabe? Sim. Você faz como se fosse para você. Então, imagina, o cliente está sentado lá, chega 4 bitelas desse tamanho, ele olha assim e fala, poxa, o garçom não me avisou que era desse tamanho? Ele não sabe, né, como que é, assim, ele vê na foto. E como vem gente de tudo quanto é lugar também, né, na foto às vezes não dá a proporção. A foto não tem medida, verdade, né? Verdade. Então ele acha que é pequeno, que a maioria dos hambúrgueres são menores mesmo, individuais, né? E esse é um bitelão. Então eu acho que você falou muito certo, sabe? Eu vou te ajudar nisso, no controle de estoque, eu vou até vender menos, mas você será beneficiado. Então você pensar nisso, no seu próximo, como se você estivesse fazendo para você. Você gostaria de ter essa orientação, então você orienta. Você gostaria de ser bem atendido como? Então atenda dessa forma. Você gostaria que seu hambúrguer fosse como? Com ingredientes bons, ruins? Faça o melhor, como se estivesse fazendo para si próprio. Hoje é o grande segredo da Boi nos Ares, assim, né? Que criou essa conexão com o público, esse carinho que o público tem com a gente. A gente tem um carinho muito grande do pessoal de Alfenas com a Boi. Eu sinto isso, sabe? Mas justamente por estar proporcionando isso para eles, né? Deixa eu te fazer uma pergunta bem, assim, que deixou bem intrigado. A Boi nos Ares, ela tem um pezinho ali na Argentina, né? Por quê? Conta um pouquinho disso aí pra gente. Como é que foi essa conexão? Vamos lá, Alisson. Eu explico a Boi nos Ares assim. O Outback é... Australiano. Você já comeu carne de canguru lá? Não. Não vi ainda. É o australiano. Eu já comi umas carnes bem exóticas, mas essa ainda não. É o australiano mais brasileiro que você já viu, não é? A Buenos Aires é a hamburgueria argentina mais brasileira que você já viu. Vou te contar como começou, mas só falando disso, muitas coisas da cultura, né? A gente já tem viajado assim para outros países além da Argentina. E conhecendo a cultura, assim, principalmente da minha área, de hambúrgueres, né? E a gente percebe que cada lugar tem um gosto especial, um jeito de servir, enfim, tudo, né? Diferente. Sim. Então, a cultura argentina é muito gostosa. Quando você está lá, passeando, já fomos várias vezes à Argentina, inclusive já fiz curso lá. Legal. Então, tem o pezinho lá, sim. Trouxe algumas coisas, sim, mas não bate o que a gente gosta de comer, né? O nosso sabor, assim. Então, assim, o chimichurri, por exemplo, eu descobri por que na Argentina eles gostam tanto de chimichurri, porque é o que dá sabor à carne, né? Sim. Porque a carne deles é bem insossa. Eles não têm esse tempero todo que a gente tem no Brasil, né? O Brasil é muito rico em temperos, né? Sim. Temos a Bahia, temos Minas, culinária paulista, enfim, todo lugar que você vai no Brasil, você come bem. Lá é diferente, eles têm um paladar diferente do nosso. E isso choca um pouco. Então, eu fiz choripan, fiz chimichurri, servi pequena argentina, várias coisas dentro desse universo. Mas pela logística e pela aceitação do público, aos poucos fomos mudando e adaptando cada vez mais ao jeito brasileiro, sabe?
a gente tem aí no food a linha das comidas orientais, né? Teve Sim. que rolar uma adaptação para o paladar brasileiro, que se for fazer igual lá, a galera não ia ter engrenado o quanto engrenou, né? E virou uma febre, né? Eu tenho um amigo, Wesley. O Wesley foi pro Japão, ele falou: Pri, não tem temaki no Japão, que é o que eu mais gosto, né? Aquele canudo, assim, parece aquele cone, né? Não tem, é verdade. Não tem temaki no Japão, o sushi é totalmente diferente, né? Então, assim, você lembrou bem. É uma boa adaptação. Né? Mas eu sempre gostei da Argentina. Meu tio assistia muito futebol. Meu pai faleceu de um mês de hamburgueria, eu já te contei isso em particular, né? Foi uma barra. Aliás, da segunda hamburgueria, porque a primeira quebrou, enfim, tem uma história, hein? Mas meu tio gostava muito de futebol e meu pai não. Meu tio gostava muito de cachorro e o meu pai não. E tudo que meu pai não gostava, meu tio gostava, é o que eu gosto. Eu amo cachorro, tenho 6 em casa e amo futebol. E o meu tio era torcedor da Argentina. Né? E eu sou muito novinha e eu ainda vi Maradona jogar. Né? Eu também. Entrega a gente isso, né? Ou me entrega. Tem gente que não sabe nem quem é Maradona. Não. Eu vi Maradona jogar, acompanhava. E lá em casa não tinha TV. Agora, você vê, não me pergunte por quê. Eu queria perguntar ao meu pai, mas ele já se foi. Teve uma época lá em casa que não tinha TV, então eu ia para casa do meu tio, da minha avó. Meu tio morou com meus avós um bom tempo antes dele se casar, e aí eu ficava lá assistindo, só tinha jogo, só passava jogo, e daquilo eu ia, e ele tinha cachorro, eu acho que foi isso, né? Associação ali. Eu ia pra casa dele, tinha cachorro, tinha jogo, eu criança. Sim, e a gente acaba assimilando nessa fase, né? Muito mais fácil. Eu lembro de. Não, pode falar. Não, é isso. E eu fiquei muito apaixonada com a Argentina nessa época. Quando eu cresci um pouquinho, minhas amigas iam pra Argentina. Eu tinha 18 anos e elas já tinham, assim, mesmo com 18, 19, condição financeira diferente da minha, e elas iam em Buenos Aires, né? O acesso a Buenos Aires é muito bom, né? Muito fácil. Hoje mudou um pouquinho a moeda, né? Mas ainda era muito melhor. Então elas contavam, né? Como que era Buenos Aires. Gente, aquilo assim para mim era um sonho. Então eu sempre gostei, sabe? A minha amiga Flávia, eu estou falando os nomes aqui, porque depois elas vão se identificar. Ela falava assim: Priscila, que coisa linda, os argentinos saindo da padaria com aquelas baguetes, aquele senhorzinho, e aquela educação, e a cidade limpa. Gente, mas aquilo eu sonhava. Então eu sempre fui muito apaixonada pela Argentina. Legal. E aí, quando tive a oportunidade, foi Buenos Aires. A gente vive eu acho que de uma forma geral a gente vive uma imersão muito forte de cultura norte-americana, né? Mas a gente tem tanta coisa aqui para o sul da América boa, bonita e de fácil acesso que eu acho que a galera podia começar a explorar um pouquinho mais isso, né? Embora seja o berço do hambúrguer. Quando a gente fala de hambúrguer em geral, beleza, mas tem tantas outras coisas como cultura mesmo, como conhecimento, expandir novos áreas. Às vezes você vê, tem uma galera que viaja muito aqui pelas Américas e acabam pegando referências interessantes. A galera do burger mesmo, tem uma galera que vai, pega algumas referências interessantes e trazem, faz uma adaptação e consegue aplicar algo novo. A gente tem visto muito, eu tive algumas semanas atrás em Recife, para um evento lá, que foi inclusive a inauguração de um parceiro nosso aqui, que é a Quanto Pão, a inauguração da fábrica deles, lá da 3.0, um mundo de estrutura, e aí uma coisa muito legal, eu visitei algumas hamburguerias lá, e o legal é que a galera lá está começando a enxergar algo que tem se tornado uma nova tendência, que é buscar de fato inovar. A gente sabe que hoje é muito fácil fazer um hambúrguer bom, a gente tem produtos de qualidade, fácil acesso a produtos. Se a gente comparar, você tem 12 anos de negócio, né? Há 12 anos atrás, olha a dificuldade que era para conseguir algumas coisas, da diferença que é hoje. Mas ainda a gente sente essa dificuldade de fato de inovar em receitas, inovar em estratégia. A gente sabe que tem essa pressão de, eu preciso vender, então o que é mais fácil ali, o que o mercado consome com mais facilidade, que o cliente aceita com mais facilidade, é quase uma jogada certa. Mas falta essa coisa do criativo, sabe? Tá todo mundo só fazendo o cheddar melt da vida, o cheddar e bacon, o x-salada, não sei o quê. Falta essa coisa de trazer algo novo, tipo pegar lá 4 queijos e dar uma mexida nesse negócio, fazer uma apresentação diferente, ou até uma própria
a entrega do produto ser diferente. Às vezes você pode ter até o mesmo produto, mas proporcionar uma experiência de entrega. Exatamente. E a Buenos Aires veio por isso, né? A temática é um pouco diferente, isso já chama bastante atenção. A Argentina tem coisas que eu amo, que são cores. Então, Buenos Aires é uma hamburgueria colorida, alegre, com as cores ali do Caminito, né? Que é um bairro popular ali de La Boca, na Argentina. Então, a gente trouxe a Mafalda, que a Mônica de lá, né? Que é a Mônica, o Cebolinha, né? É a Mafalda de Quino. A gente fez a réplica, inclusive quem quiser fazer a réplica de algum boneco aí do seu mascote ou algum personagem, eu posso deixar o contato, que é um rapaz de Patinga, Minas Gerais, que super de confiança faz entrega do tamanho que você quiser, com um bom preço. E a boneca é feita de fibra e ela é do tamanho exato, igualzinha a que tem em Santelmo. Tem uma faldinha ali, né? Então a gente tem lá na loja, realmente para trazer esse diferencial que você está falando, né? Isso é legal até para quem tem hamburgueria temática, né? Personagens e tal. Sim. Eu vou deixar aqui depois, eu vou pegar o contato, quem quiser me chama no direct que a gente faz essa ponte aí. Eu acho que a gente tem que ajudar mesmo e contribuir. E trazer coisas novas, igual você está falando. E para isso você precisa o quê? Estudar, se inspirar, né? O envelopado aos 4 queijos nasceu ali na Boi. Mas foi, e eu acho que ninguém sabe disso, a inspiração de um rapaz, que é seu xará, o Alisson, do Sul. Aliás, de Minas, mas estava passeando no Sul, e ele falou assim: Priscila, eu vi um lanche lá no Sul, o queijo era pro lado de fora. Era um queijo diferente, mas eu nunca tinha visto. Eu não sabia do que se tratava, não tinha nome. Ele só falou isso. É um negócio assim, um queijo por fora. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Então, assim, não tem problema nenhum se inspirar. E no começo, eu estava com uma cabeça um pouco limitada. Isso acontece muito e atrapalha muito o empresário. Eu achava que o negócio era o segredo do hambúrguer de siri. Então, eu queria guardava 7 chapas. Eu queria ficar só eu na chapa. Fiquei por anos na chapa. Principalmente quando abri a primeira hamburgueria, a Buenos Aires, o nosso segundo empreendimento no ramo alimentício. Como se chamava a primeira? Era Buenos Aires? Trailinho. Começamos puxando um trailer na rua. Era um perrengue do cão. Eu imagino. E ali eu tinha aquela coisa com a receita e que eu não podia ensinar para ninguém e que o segredo era a receita. Ledo engano. Né? Eu ficava com um bico ali na chapa de noite, preocupada só com aquilo, esquecia do principal, que era dar rosto, que era criar a minha marca, que era dar a minha cara ali. Bacana. Né? Então, assim, quando eu criei o envelopado, eu ainda ficava desses ciúmes com a receita do envelopado e o pessoal começou a copiar. E chegaram a copiar o nome, envelopado aos 4 queijos, era o mesmo nome. Eu falava, gente, mas não se dá além de mudar o nome. Só que aquilo fazia era propaganda. E eu acho que eles foram percebendo isso e foram tirando o cardápio, porque eu achei triste depois que eu entendi mais ainda, porque o aprendizado ele é constante, né? Eu já tinha saído da chapa e tudo mais, mas ainda tinha muitos ciúmes com respeito a uma cobra, mas aí eu vi que eu estava sendo inspiração para alguém. Sim, isso é legal. E isso me deixou assim, quando caiu a minha ficha, eu falei, meu Deus, esses dias mesmo, conversando com uma moça, falaria o nome dela aqui se eu tivesse memória, ela me chamou para saber do curso. E a gente começou a conversar, eu expliquei para ela que o curso vai estar no ar agora, dia 8 de abril, o link, dia 8, vai começar aí, tem no teu link para você acessar, é o preço de uma batata frita por mês, tá? Bem acessível para as pessoas começarem. Legal. Começarem a tirar do papel. Quem está com planejamento de fazer, quem já está rodando, atende todo mundo. Quem já está rodando vai ter técnicas de marketing, de vendas, mas é mais focado para quem está começando, assim, legal, né? Porque eu conto aí com o jeito que eu comecei do zero, absolutamente, né? Então, como começar do zero? Precisamos saber disso, né? E às vezes a pessoa não tira do papel porque não sabe o caminho.
Verdade. Então, o objetivo do curso é esse. E aí ela me contando, e eu falei assim, tá, não é apenas... E a gente começou a conversar. Eu falei, qual que é a sua hamburgueria então? E ela relutou em me falar. Aí ela falou assim, eu tô sem graça de te falar qual que é a minha hamburgueria, porque eu fiz um envelopado também. Já era uma... Eu falei com ela assim, olha, você não sabe tanto que me deixa feliz isso. Porque assim, eu tenho muitas inspirações, né? A gente até falou sobre isso. Sim, verdade. Pão com carne, salsas, parece uma inspiração muito grande. Ainda mais que ele é argentino. Bicarruna, a gente falou Sim, tanto que Renato tem Napoleão. qualidade. Aí, se for falar aqui, a gente Tem uma até galera. injusto, né? Sim. Muita gente boa aqui que eu sempre me inspirei. E eu servindo de inspiração. Aí eu falei, gente, falei, não, moça, eu fico muito feliz, sabe? E aí eu entrei na página dela e ela fez bem top mesmo. Eu falei, parabéns, vou te dar só essa dica aqui. Você tem que dar só isso aqui, uma questão, na hora de maçaricar, que ela ficou toda feliz. E, poxa, servir de inspiração para alguém é muito bom. Sim. Né? Eu acho que existem muitas pessoas que têm conhecimento, que podem agregar valor, né, podem contribuir, mas às vezes se limitam ao medo de, pô, será que mas o que eu faço não vai rolar, o que eu sei não vai dar certo. Aqui mesmo, o Burger no Papo é uma coisa muito engraçada. O Burger no Papo começou muito assim. Eu tenho um grande amigo que ele me incentivou muito no começo disso aqui, que é o Vitor da IA, é um parceiraço aí. Quando eu comecei a Speed, no dia 1, ele já estava comigo lá fazendo marketing e tal. E aí ele sempre falava para mim, e ele ficou durante alguns anos falando isso para mim. Ele falou, cara, você precisa produzir um conteúdo. Você precisa produzir um conteúdo, você precisa produzir um conteúdo. Eu falava, não, que o quê? Eu não sou nenhum especialista, eu não tenho hamburgueria, tal. Mas eu sou um gestor. Eu faço a gestão de uma empresa, eu sou gestor de mercado, eu tenho 16 anos de experiência em indústria, geri grandes equipes, grandes negócios, então eu tenho a expertise de gestão, embora não seja o cara especializado em cozinha. E aí quando eu entrei para esse mercado do food, eu comecei a me especializar, da convivência, de visitar muita hamburgueria, muito restaurante, fui fazer a gastronomia. E aí isso tudo chegou uma hora e o legal é que ele persistiu comigo, né? Eu estava refletindo sobre isso e ele persistiu. E continuou, cara, você precisa. E aí depois de, 4 anos e pouco aí mais ou menos, ele persistindo, aí saiu o Burger no Papo do papel. A gente passou pela pandemia, uma galera vindo pedir ajuda, gente que estava entrando no mercado novo, não sabia como fazer, para onde ir, por onde começar, e eu dava um pouco ali de ajuda. Explicava como montar um cardápio, o que fazer, como pensar na ideia de um nome, nada sem muita profundidade, mas aquelas perguntas básicas que a gente tem que se fazer no começo de um negócio para entender para onde quer ir. E aí depois disso a gente começamos a fazer live, depois virou o podcast em si, e a gente vem vindo aí agora vivendo uma nova fase, indo para alguns desafios maiores aí além, que serão novidades em breve. Mas está crescendo. Está crescendo sempre. Eu acho que eu tive um bate-papo com uma galera muito bacana esses dias e eu falei, o Burger no Papo já é um organismo vivo, ele é maior do que pessoas. A estrela do Burger no Papo está aqui, de frente para mim sempre. São as pessoas que vêm aqui, porque a história de cada um de vocês é o que contribui, o quanto de depoimento. Nessa viagem que eu tive lá do Recife, uma moça que participou inclusive lá, a Ricelli da Jurito Burger, ela falou assim para mim, cara, você não tem ideia do impacto que a minha vida foi causada após participar do podcast. Eu não virei uma mega celebridade, mas eu conectei com tantas pessoas que têm negócio que a gente começou a contribuir tanto um para o outro. Eu fiz tantos amigos no meio do hambúrguer, uma galera que eu não falava, que eu não conhecia e que comentou lá, e aí eu conectei aqui, vi tinha gente que era de perto. Tinha um outro cara que era aqui pertinho, a gente não se falava muito, e ele também participou do podcast, a gente começou a trocar ideia e começou a fundir mais as coisas. É o networking puro. E foi um caminho, vocês foram um caminho para isso. E isso é gratificante, você poder enxergar que, com toda a humildade, eu sei que assim, tem uma galera que faz um conteúdo foda, mas a gente tem a nossa parcela, né, também no mercado, a gente contribui, a gente ajuda, e o nosso objetivo é gerar essa conexão. Trazer pessoas que de fato tiveram histórias, hoje você tem um negócio de sucesso, passou por seus desafios, e cada pequena etapa que você passa, você consegue gerar um aprendizado e plantar uma sementinha de compartilhar isso com a galera que está ali assistindo.
Eu acho que é esse o propósito principal. Foi assim que eu conheci vocês. Então, ó, pra você ver. E a gente vai conectando, né? Pessoas aqui, eu penso muito assim, se eu puder mudar para mim já é muita coisa. Se eu puder impactar a vida de uma pessoa, de mudar uma pessoa, de ajudar uma pessoa, é algo fenomenal já para mim. Adoro quando a gente vê alguém falando que chega, cara, putz, isso aqui ó, que você me apresentou, ou que veio não por mim, mas por poder estar ajudando a facilitar aquele processo, a vida daquela pessoa, sabe? O negócio dela, isso traz valor, é um legado que a gente vai deixando. Sim. Né? Aproveitando para falar disso, eu queria saber um pouquinho mais sobre o seu curso. Vamos falar um pouquinho do curso? Vamos. Você passou por uma trajetória de 12 anos de negócio, Sim. trancos e barrancos, subidas e descidas que nunca quebrou, reabriu de novo, e aí a coisa começou a tomar forma e tomar corpo. Com certeza deve ter dado umas pancadas aí na cabeça, aprendeu com os processos, e aí montou esse curso. Como é que é o curso? Qual é o objetivo dele? E para que tipo de público ele é o focal? Começando aí de quando eu puxava esse trailer, a gente quebrou e não foi por falta de vendas. E isso ficou muito na minha cabeça, foi muito curioso para mim. Normalmente uma empresa quebra por falta de cliente, Sim. por um produto ruim, não ter atendimento, e a gente tinha isso tudo, mas a gente não tinha gestão correta. Era inexperiente na área e não tinha tanta informação como hoje. Já pensou, mas só 12 anos atrás, sim, eu ainda trabalhava com SMS, para você ter uma noção, para poder mandar para os clientes. Então, eu tinha um trailerzinho, né, na praça de Não Machado. entrega muito não, Priscila. Não entrega muito o nosso tempo, não. Mas eu tô falando de 12 anos só. Isso foi em 2013. Não é? Olha só, a tecnologia chegou tem pouco Voou, tempo. né, cara? Voou, é verdade. E voou, verdade. Voou. Hoje a tecnologia, assim, cada ano deslancha, né? Sim. E assim, o que eu tinha era SMS e eu fazia rima, sabe? Não fica de fora não, vem comer macarrão, não faz hoje, janta hoje não. Vem aqui pro treilão, sabe? Era mais ou menos assim, umas brincadeiras. Eu sou mais bem-humorado, sabe? Então, assim, era o que eu tinha para fazer meu marketing, eu usava, mas tinha muita venda. Olha, quando eu atendia na praça, eu fiquei 1 ano na Praça de Machado, que é uma cidade ao lado ali de Alfenas, que na praça, assim, tinha que dar senha e não dava para ver o final, assim, das pessoas. Uau. Porque era um produto diferenciado. Pelo que eu te falei, não sou a melhor do mundo, não. Mas fazia como se fosse para mim, né? E também, eu sou Belo Horizontina. E eu achei que algumas coisas de lá, né? As inspirações de lá eu trouxe, então acabou sendo um produto diferente, né? Sul de Minas trabalha muito com hot dog prensado. Sim. Eu nem conhecia, né? Eu viajava não muito para o sul de Minas, quando eu viajava era mais para o lado de BH, norte. Aí eu trouxe um hot dog diferenciado, eu trouxe macarrão na chapa e era ali mesmo que eu fazia. E aí eu fazia assim, claro, com a ajuda do meu marido, minha família, meu pai, minha mãe. Comecei a ter pessoas que me ajudavam ali na produção para poder puxar o trailer, chamava trailinho, foi meu pai que deu o nome, e subíamos para a praça. Então assim, venda tinha fila. Você não viu o final, assim, a praça lotava de gente. Depois ali fomos para um ponto físico e realmente foi falta de gestão, que é o que eu ensino no curso, estamos falando dele, né? Precificação. Então assim, você tem um produto X e o fulano também, vamos dizer ali na mesma área, mas o produto que ele usa não é a mesma marca que o seu. Ele tem um aluguel, você tem outro. Ele tem um número de pessoas na equipe dele, você tem outro. Ele investe tanto em marketing. Então, o custo, ele tem que ser bem feito. Então, a gente copiava preço concorrente. E isso é normal, né, hoje no mercado. Muita gente faz isso. Muita gente faz isso. É claro que você tem que estudar o mercado. Ter um preço competitivo. Para se posicionar, mas entendendo o seu custo operacional. É compatível ao mercado, não é igual ao seu concorrente. E isso, para mim, hoje, eu olho para trás e falo que foi a coisa que mais impactou, né? E no nosso financeiro foi essa falta de saber o que era CMV,
o que era custo fixo, variável, né? Impactou também a questão de eu estar com ciúme da receita e ficar de costa para o meu público, só na chapa. Você deixa de ver muita coisa. Eu acho que assim, existe uma linha de tempo em que o dono de uma hamburgueria, de um restaurante, de um negócio como um todo, ele tem que no começo, ele tem que traçar uma meta já de saída da operação. Não para ficar à toa, mas sair de fato do operacional e começar a gerir o negócio. Porque é legal você estar lá no começo, operando, fazendo, você aprende muita coisa e você entende muito para onde vai a essência do negócio. Mas chega um momento que você tem que começar a olhar de fora para entender os gargalos que você não enxergava quando estava lá. É isso que o curso fala. Ninguém começa nada sozinho, mas você não faz nada sozinho nessa vida. Não tem como, né? Verdade. Então, quem que era a minha dupla ali? Meu marido. Então, o que nós tínhamos que ter feito? Um fica na operação, o outro é frente de nós. Né? O outro está ali observando coisas, gerindo a equipe. Né? Nem que seja um funcionário que você tem. Nem que seja só uma pessoa, você tem que estar gerindo. O que está acontecendo aqui? Né? Então, de costa para o meu cliente com o umbigo na chapa, você não vê isso. Se você tem outra pessoa para fazer, ok. E aí tá tranquilo, você quer ficar na chapa, você pode ficar na chapa. Mas normalmente, normalmente não, é certo que você não vai começar um negócio sozinho. Você não tem como vender, pegar o dinheiro no caixa, a não ser que você tenha um negócio desse tamanhozinho, que você faça tudo em casa, um carrinho de hot dog, mas a gente tá falando de uma hamburgueria. Né? E mesmo no trailer, alguém tinha que mexer com dinheiro ali e tudo mais. Então, quando a gente foi para o ponto, porque o nosso Alvará venceu nessa praça, nós fomos para esse ponto, eu continuei ali só no operacional e esqueci de olhar para o marketing. Né? Embora eu fizesse, mas ele era muito tranquilo, ele não era um marketing agressivo, um marketing bom o suficiente, né, para criar conexão. Tinha a venda, mas não tinha o preço certo, enfim, muitos erros por justamente não saber dividir isso. Então, se eu era a cara da empresa, eu que gostava dessa área, meu marido fosse para achar. Ele é ótimo chupeiro, viu? A gente sabe fazer todas as etapas da cozinha, de atender, de tudo. Isso é importante também, né? Saber lidar com cada etapa do processo, né? E é isso. Então, o meu curso, ele é para isso, para que os erros que eu cometi no começo, as pessoas evitem, né, da forma que dê para elas fazerem. Né? Então, se ela tem duas pessoas ali, vamos ver quem que vai ficar aí cuidando dessa parte, quem vai ficar na chapa, porque às vezes você pode estar ali na frente da loja, mas às vezes você está no caixa ali, você está conversando com o seu cliente, e aí você gostou, como é que foi? Às vezes está só você, faz de conta que abriu você e seu marido está lá produzindo e você com a chapa, ou ao contrário. Mas quando você tem um contato ali com o cliente, você pergunta como foi, você observa, você está vendo como ele está sendo atendido. Então, assim, verdade. E é uma coisa tão óbvia que às vezes a gente acha que o óbvio não precisa ser dito, mas precisa, né? Às vezes você tem casais que trabalham juntos e os dois ficam no operacional, esquecem ou o atendimento, ou esquecem de cuidar do financeiro, ou esquecem de cuidar do marketing. A gente sabe que é um desafio a vida do empreendedor, né? Pegar... o eu marqueteiro, o eu financeiro, o eu atendimento, o eu logística, o eu tudo. E aí isso sobrecarrega. Sim. Mas se você não fizer esse esforço de fato, principalmente no início, e começar a encaixar as peças, o negócio ele não desenvolve e não te dá capacidade financeira para você compor uma equipe. E aí você fica naquela roda ali para sempre. Né? É porque o eu, por exemplo, ótimo que você falou, o eu caixa, o eu marketing, o eu contato com o cliente, dá para ser feito. O eu operacional, eu chapa, eu produzindo ali, ele te toma todo o seu tempo e você tem que ficar ali. Sim. Então, assim, no comecinho, olha, eu fazia numa noite 150 horas sozinho. É claro que tinha um pré-preparo. Trabalhava o dia inteiro. Eu trabalhava da hora, eu e meu marido. E aí minha mãe ajudava, meu pai ajudava. 7 horas da manhã, ia dormir da manhã. 1 da manhã, 7 horas acordava de novo, porque a gente tinha que deixar tudo limpo, tudo pronto, alface, tomate, fazer aquele mise en place todo ali para poder eu conseguir fazer os lanches da noite.
embora isso fosse necessário, tinha que ter alguém mais comunicativo que fizesse a outra parte, que é o que você falou. Pode ser o eu caixa, o eu marketing, o eu mais o eu chapa. Era o que tomava mais tempo. Tinha que ter. Foi um erro nosso, porque o meu marido é um pouco mais sério. Tanto ele quis participar aqui da entrevista. Letinho, ele é mais tímido, ele é mineirinho. Embora eu seja de BH, também mineirinha, mas ele é um pouco mais tímido. E então, assim, era para ter trocado isso. Então, eu ensino no curso. Vamos observar o que é perfil. Qual é o seu perfil? Você é o perfil frente de loja? Não vai trocar isso. Entendeu? Troca isso aí. E eu observei isso, sabe como? Aí tava eu lá, o meu marido, perfil mais quietinho, e muita coisa para fazer, né? Então, assim, ele também ficava no caixa e tudo mais, mas ele conversa um pouco menos, e o cliente gosta desse contato, né? E eu lá na chapa, e aí começamos a fazer contratações, né? Aí começou a ter uma pessoa atendendo, devagarinho. Hoje a gente tem 25 pessoas. Equipe grande. Uma equipe grande, contando com a voz, temos aí 25 pessoas na equipe. Então, aí eu me lembro que a moça que alugava o local, isso ainda lá na primeira empresa, que era Trailing, me chamou. Ela, uma gracinha de pessoa. Ela falou assim: Priscila, vem cá. Hoje eu vi uma coisa muito ruim aqui. Você estava lá para a cozinha fazendo lanche. Nós estávamos acabando de abrir, chegou um cliente aqui, quer dizer, e meu marido com certeza trabalhando ali. E aí foi uma das primeiras atendentes que eu tive ali, para ajudar ali a servir mesa, tirar mesa, foi todos esses processos, né? E aí ela falou assim: olha, o cliente chegou e eu estava próxima, assim, ela não me viu. E eu falei assim, o cliente perguntou: já abriu? Tá funcionando? Tá abrindo ainda. E tratou o cliente muito mal. Tá abrindo ainda? Não tem nada ainda não. E o cliente falou: obrigado, virou as costas e foi embora. E eu sei que você trabalha muito para isso acontecer. Não, mas aquilo assim parece que me atinou ali, sabe? Falou: eita, tá errado. Né? Então o curso é para isso, para você não ter que passar por isso, perder vários clientes para poder aprender um pouco sobre isso. Né? Ter um atalho de erros aí, acertos e adaptar. E também tem um bônus, eu falo muito sobre a hamburgueria física, mas tudo é adaptável ao delivery. Então, às vezes você quer ter um delivery renda extra no final de semana. Eu trabalho, mas eu quero ter Isso ainda é legal. Eu quero abrir de quinta a domingo ou sexta a domingo um delivery com um produto bem legal. Então você tem as receitas Buenos Aires, que já são receitas testadas, né? E você tem um bônus que é como montar um delivery do zero. Isso também é bem interessante no curso, porque aí você tem os dois modelos de negócio. Você aprende sobre delivery e você aprende sobre hamburgueria física também. E o objetivo do curso é esse: ajudar as pessoas a começarem do zero, não errando tanto, porque erros nós vamos cometer sempre. Eu erro até hoje, verdade. Não sou dona da razão, aprendo até hoje, me inspiro nas pessoas, e só que se eu tivesse tido mais instrução, teria errado menos. Eu acho que é válido esse processo de aprender com os erros dos outros, né? Porque já não é fácil você empreender. E muitas vezes a galera que começa a empreender, os recursos são mais limitados. A gente ouviu várias histórias aqui. Comecei com cartão de crédito e um sonho, menos 2.000 e um sonho, a conta da mãe um sonho, a conta da sogra e um sonho. Anota aí: 4 latas de milho, um fogão e um sonho. 4 latas de milho, fogão e um sonho. Em cima de 4 latas de milho, velhas, entendeu? Então, assim, tem muito isso, né? E o legal é ver. Quando você ouve uma história dessa, eu sou um cara que mentalizo e visualizo muito, né? Você vai estar contando aqui para mim o treilinho e tal, e aí eu fico imaginando como é que era. E você olhar para o que é agora, você vê o passo de evolução. Um exercício que eu faço muito e que eu sempre, quando eu estou batendo papo, às vezes um papo mais assim reflexivo sobre a vida, falando de negócio e tal, e aí alguma amiga às vezes está desmotivado, cara, olha para trás. Olha 2, 3 anos atrás como é que você está. Antes de você reclamar do agora, do como você está agora, olha para como você começou.
Olhar para trás é importante para se inspirar e entender tudo que você passou, tudo que você superou, independente se você está num momento difícil agora, porque a gente às vezes passa por momentos difíceis. Mas se eu olhar para trás, eu olho para trás, o meu começo, isso é louco, eu fico muito inspirado, porque eu saí de várias vezes quebrando, de várias vezes no zero, de chegar ao zero da vida mesmo, extremo, e me reerguer, levantar, fazer, obviamente com a ajuda de muita gente, com bons amigos, boas pessoas, boas conexões. Teve gente que passou pela vida e foi, teve gente que veio e ficou, então a gente sempre está conseguindo agregar e ser agregado na vida. Se você não fosse, você não teria nem para onde olhar, você estaria parado no mesmo lugar. E o curso, ele não é a garantia, seja o meu curso ou de qualquer outra pessoa, Sim, verdade, de que tudo vai dar certo e tudo vai ser perfeito. Então, por exemplo, a gente mete muito mais a cara no começo. Hoje eu consegui, a gente estava até falando sobre isso um pouquinho antes, escapar para viajar um pouquinho, né? Muitos anos sem férias, dando ali com a equipe, ajudando ali. Hoje eu consigo tirar uma férias um pouco mais longa. Tem uma equipe que trabalha muito bem, eu consegui dar a ele benefícios que eu não conseguia. Então, assim, o que eu melhoro na BOI tem prioridades. As melhoras são, para minha equipe em primeiro lugar, junto com esse primeiro lugar aí, tá os meus clientes, né? Mas se a equipe ela não trabalhar direito, ela não atende o meu cliente. Então ela tem que estar motivada. Você tem que... o pessoal fala muito isso hoje. Tá um boom sobre mão de obra, né? Sim, sim. Tá um boom sobre mão de obra. E realmente as pessoas esquecem que a boa remuneração, um bom apoio à equipe, uma acessibilidade, né? Saber ouvir-los, é claro que tem que ter direcionamento, é claro que tem regras, manual de conduta, eu falo sobre isso no curso, a empresa tem que ter um manual de conduta do que ela aceita e do que não aceita, né? Mas a empresa ela tem que ter benefícios, aí hoje a gente consegue ter Unimed para os meus funcionários, olha só quando eu ia imaginar isso, para mim é uma alegria muito grande, né? Então, assim, eu consigo hoje sair um pouquinho, é monitorado por câmeras, ok? Mas eu consigo sair um pouquinho, passear. Talvez quem compre o curso hoje vai ouvir eu falando isso, vai achar que é impossível. Não é impossível, não. Mas demora um pouquinho. Sim. Não é no mesmo dia, né? A gente tem que vender realidade. E é claro que toda realidade ela tem um sonho por trás. Por toda grande empresa que você vê de CNPJ, tem um CPF que lutou muito. Muito. Né? Muito mesmo. Mas eu já vi alguns cortes, porque a gente vê de tudo na internet, falando que o empresário nunca pode sair da empresa, nunca. E para mim, o sucesso seu como empresário vai ser o dia que você pode sair tranquilo, que você tem pessoas comprometidas com a sua empresa. E a gente conseguiu criar isso, né? Então, embora a gente não abandone, eu não estou falando de abandonar a sua empresa, deixar totalmente por conta, mas você poder respirar, você poder ter um tempo. É válido saudável. Porque até para você poder vivenciar novas experiências, você vai fazer um tour, pode falar? Claro. Vai fazer um tour pela Europa agora. Pois é. Uau! Lá, com certeza, você vai provar coisas novas, ver coisas novas, trazer experiências novas, que isso vai te ajudar a desenvolver o teu negócio. E se não desenvolver o negócio, mesmo que não venha nada assim para dentro de, falando empresa, negócio, no mínimo vai te reoxigenar, vai te dar um fôlego de renovo, vai te descansar, trazer melhor para você ter mais disposição, ficar mais criativo. Eu acho que eu tô até em falha aí há 2 semanas disso, mas toda semana eu tiro um dia da semana ali, que é pós-negócio, né? Por enquanto eu tô numa correria, eu não consigo, mas eu tiro um tempo e aí eu pego a minha esposa, a gente vai desconecta de tudo, vai comer fora, nem que a gente sente num botequinho para tomar uma cerveja, bater um papo, e aí a gente tem um momento fora de negócio, porque a gente que tem negócio sabe que a gente fica o tempo inteiro pensando, é gestor, tem uma trend que estava rolando aí esses dias, aí tá o cara assim com o celular sentado e um papelzinho colado nele, não estou à toa, estou fazendo compras. Aí tá ele escorado no muro,
com o papel colado. Não estou à toa, estou pagando boleto. Tem uma trend do cara dentro da água, com um telefone aqui, um notebook aqui, e assim, a vida do empresário na praia. É isso. E muitas vezes, eu acho que é uma coisa que precisa ser dita, porque o time tem que entender também o processo. Muitas vezes parece que você está à toa e não está. Cara, eu penso em negócio o dia inteiro. É chato. A gente estava conversando, a gente foi para um interiorzinho lá no Rio, um aniversário de um grande amigo meu, eu e a minha esposa, e a gente passando por uns sítios bonitos, assim, tal, e ela falou, vamos morar num sítio? Eu falei, vamos, putz, ia ser da hora, já pensou? Plantar ali uns legumes, uns negócios, criar uns animais, uma vida mais sossegada, menos celular, eu acho que ia ser algo do caramba. Aí ela, já pensou? As crianças correndo solta pelo quintal, ia ser da hora e tal, beleza. Eu falei, aí a gente faz uns 2 chalezinhos. Pra poder alugar. A gente proporciona uma experiência pra galera. Aí ela já me olhou assim. Aí eu falei, aí eu pego o que eu plantar lá, aí eu faço, já pensou um casal vem, se hospeda, aí eu faço um jantar especial, incluo isso no pacote. Ela, tu já tá falando de negócio? Para! E a gente é muito nisso. Quem tem a veia empreendedora, você pensa, tudo que você vê negócio. Alisson, é impressionante. Faz terapia. Eu descobri que a terapia ajuda. Eu estou fazendo, mas eu acho que está potencializando a veia do empreendedor. A terapia ajuda muito. Eu tive a perda do meu pai, me gerou vários gatilhos mentais, eu já fiquei afastada do marketing da empresa. Bom tempo que eu não conseguia aparecer. Mas toda vez que eu estou na terapia, a terapeuta fala, Priscila, e aí? Você está fazendo algo que você gosta? Eu falo, estou trabalhando. Ela fala, não, Priscila, algo que você gosta, tirando o trabalho. Mas ela não entende que o que eu gosto é pensar em negócios. Sim. Eu estou viajando, eu estou na hamburgueria, eu estou vendo o tamanho do imóvel, eu estou sentada num restaurante olhando a produção da cozinha. O tempo inteiro. E aí você não está à toa. Tá na veia, é muito engraçado. É isso mesmo. Então nunca estou viajando à toa. Não, e aí é legal que você tem que ter um tempo para descansar, porque senão essa sobrecarga mental de pensar em negócio o tempo inteiro, uma hora acaba cobrando um preço. Sim, mas quando aí eu tô lá, aí tô ouvindo uma música, dá uma esquecida, mas se eu olho para o lado e vejo uma cozinha, eu já fico olhando aqui. Amor, vem cá pra você ver, olha lá pra você ver a movimentação. Eles viram por ali, pegam o prato de cá e saem por ali. Aí eu já tô pensando assim, como implementar isso lá para melhorar, né? Então, mas é isso, a gente sai pensando. E é o que você falou, se o empresário não tem tempo para nada, ele tem que ficar 24 horas dentro da empresa dele, tem algo errado. Se ele está ali fazendo lanche e deixando só da mão das outras pessoas, os clientes deles têm que tratar aqui. Eu estou 24 horas no ar, meu cliente me chama no Instagram, meu cliente tem contato comigo. E isso é muito importante. Raramente você tem contato com quem está fazendo o seu hambúrguer. Você quer saber quem faz seu hambúrguer? Sim. Entendeu? Isso te responde muita coisa. Essa pessoa é seada? Essa pessoa gosta de coisa boa? Essa pessoa gosta de qualidade? Pra você ter uma noção, tem algumas marcas em Leão Fêmeas, algumas lojas. Eu faço parceria com a Débora, da Melissa, com a Grazi da Cacau Show. Nós somos a única hamburgueria que temos parceria hoje com o Sicredi, programa Juntos, que vai juntando pontos, troca na hamburgueria. Que legal. Então, assim, são empresas, por quê? Porque elas sabem que tem qualidade, que eu gosto de coisa boa. Então, assim, eu mostro um pouco da minha vida também. Porque as pessoas querem saber quem está por trás de fazer o hambúrguer delas. O hambúrguer que ela mais gosta de comer, quem é que faz? Quem é essa pessoa? Né? E isso é muito importante. Isso cria essa conexão e você... Então, assim, eu estou o tempo todo ali trabalhando com meus clientes. Mas eu não conseguia antes nem viajar, nem para ter inspiração. Então, isso, né? Então eu acho que o ápice, assim, o auge do empresário é quando ele consegue ter uma boa equipe, que trabalha bem, que está engajada e que ele pode sair um pouquinho e se inspirar. Né? Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Futuro. Quais são os sonhos para o futuro aí da Buenos Aires? Alisson, hoje o curso é uma coisa que está me motivando muito, porque ajudar o outro te ajuda mais,
né? Sim, Isso é natural, né? Há mais, a Bíblia fala, há mais felicidade em dar do que em receber. E é claro que não tem como, tem gastos, né? Não tem como dar um curso de graça, mas ele é super acessível. Até porque o que é dado de graça acaba não tendo valor, Não, então você tem que ter... Não tem valor, realmente, mas realmente tem cursos para isso, né? Isso acontecer. O curso ele ainda vai começar, então não deixa de ser um projeto futuro. A marca já foi conversado muito sobre virar uma franquia, porque ela tem uma carinha de franquia. Então é um projeto que pode vir a acontecer, né? Mas o futuro que eu mais vejo para Buenos Aires ela tem uma outra unidade. Uma cidade turística, por exemplo. Gosto muito de Alfenas, não estou falando de tirar ela de lá. Mas vamos levar para outro lugar. Vamos levar para outro lugar, ter uma segunda unidade. E aí, o que eu fiz? Aí, também inspirado num projeto de uma pizzaria lá de Botelhos, muito boa, por sinal, porque eu compro deles. E me inspirei e criei ali o meu projeto, chama Buenos Aires na Estrada. Então, assim, eu não tenho condição de ter uma Buenos Aires, vou falar cidades próximas ali. Paraguaçu, Varginha, Eloy Mendes, Machado, Areado. Eu não tenho condição hoje de montar uma em cada lugar. Além de tudo, tem a questão de mão de obra, tem a questão logística, não é nem só financeira. Mas eu levo até essa cidade. Então eu anuncio durante a semana a cidade. Então hoje vai ter entrega domingo em Paraguaçu. Aí eu já faço Paraguaçu e Eloy Mendes. O pessoal de Varginha, como Eloy Mendes é do lado, vai para lá. Vai também. Pega os pedidos e leva. São mais de 150 lanches de uma vez. E aí minha equipe, que é assim, porreta. Você produz tudo e leva para lá. 5 horas da tarde eles começam a produzir. Eles fazem tempo recorde com a mesma qualidade. Um show. Eu pego o carro e vou. A gente já está falando desde trocar o carro por caminhonete para poder caber. A gente põe tudo embaladinho do jeito que é. Põe na caixa de isopor. São 2 caixas grandes e várias bags. Porque é muito lanche. Eu tenho que apertar o banco lá para frente para eu ir junto. A gente para em Paraguaçu no horário, num ponto de encontro. Entrega, já está tudo pago. É uma ideia, para quem é do interior e não consegue atingir todas as cidades, mas que tem um público, porque essas pessoas frequentam muito a Buenos Aires, né? Mas a gente sente que eles não podem ir sempre, né? E assim, vai na Buenos Aires às vezes é à noite, às vezes está chovendo, já fiz entrega com chuva. E quando chega, então eles têm até o dia anterior, por exemplo, a entrega domingo, sábado às 22h30, encerra os pedidos. Aí eles já pagaram por Pix ou cartão, a gente manda o link. Eles já fizeram o pedido, então eles já têm o certinho. Já sabe tudo que tem que produzir. Tudo com o nome. Chegou ali, a gente para o carro, entrega na mão de cada um. Parte para Eloy meia hora depois, porque é a distância, entrega para todo mundo. E aí fizeram um pedágio para cidades ali, Areado, Alterosa, que são umas cidades ao lado. E aí eu senti que começou os clientes de Areado falarem assim, tô para ir aí, Priscila, mas não sei se vai dar essa semana, ainda tem esse pedágio, né? O pedágio dificultou. E é um pedágiozinho assim, um valorzinho relativamente diferente, relativamente diferente de alguns outros. Eu quero entrar nesse mérito, cada um, né? A prefeitura que sabe o valor do pedágio, mas onera um pouco para o meu cliente. Eu não, eu vou pagar um pedágio só e levo para um monte de gente. Então, assim, ainda tem as cidades que estão sendo beneficiadas de não pagar pedágio. E esse também é um projeto futuro. Aumentar mais o boi na estrada, entendeu? E se o boi na estrada virasse um boi de fato na estrada? Pois, já pensou? Um food truckzão assim, chegando. Em cima. Porque essa ideia é legal. Tem muita gente que tem hamburgueria em cidades de interior que atende várias cidadezinhas próximas ou vai muita gente de cidades próximas. Isso aí já é uma baita de uma sacada que eu não tinha ouvido falar antes, pelo menos eu não. E traz um diferencial para o negócio. Você poder pegar, levar o teu negócio mais próximo do cara mesmo quando ele não consegue ir. Isso já é animal. Assim, é fora da curva. Mas se você tivesse um food truck que ficasse ali um final de semana numa cidade, um final de semana na outra, e aí
É interessante. Vamos por partes. A gente já pensou em trocar por uma caminhonete, para caber tudo, né? Aos pouquinhos. Aumentando a demanda. E a gente tinha na outra unidade, porque em Alfenas é a terceira vez que a gente muda de ponto, porque a gente começou com eu te falei aqui, né? 4 lados de milho, um fogão em cima para cozinhar, uma chapa de 40 centímetros. Né? Aí o lugar foi ficando pequeno, a chapa pequena, tudo pequeno, mudamos para um outro bairro, cabia mais gente. Ficou pequeno de novo. Agora a gente está nisso de 400 metros quadrados. São quase 200 lugares. Dá 168, são quase 200 lugares hoje em dia. Então, foi crescendo. Então, e nessa do aeroporto, que foi a segunda unidade, tinha um boi com asa. Inclusive, ele está na nossa loja. É o que tem do bonezinho, né, também? Que está no boné? Não, por dentro do boné? Isso. Só que esse é a réplica de um boi, direitinho, com asa. As crianças amavam ele. Agora ele está lá no delivery. De vez em quando as crianças sentem falta, eu falo, gente, está lá no delivery. E quem sabe esse boi não vai para cima do carro. Isso é legal. Então, pensa nisso aí. A gente vamos deixar essa na expectativa. E você acredita que o boi de estrada, olha só para você ver, o boi de estrada trouxe uma repercussão tão grande que eu tive um contato essa semana do pessoal do SBT, falando sobre o boi na estrada, se a gente podia falar um pouquinho sobre o projeto. Legal. Você acredita? É que hoje você está assim, nesse modelo, mas pode vir algo. Como eu te falei, eu fico visualizando as coisas, né? Eu já imaginei o truck chegando num formato de boi, com as asinhas, como as cores de vocês são muito bonitas, são muito ia chamar muita atenção. Ia ser uma parada legal, de repente aí. E o produto chega lá ainda bem com uma temperatura boa. Porém, eu mando uma instrução. Eu não entrego lanche com alface, porque o alface ele tende a murchar com a temperatura, porque eu tento manter ele o mais quente possível. E eu mando uma instrução de micro-ondas. E o nosso lanche, ele tem um pão assim, bem... É produzido localmente. Eu gosto muito de dar valor ao comércio de Alfenas. Então, ele é produzido localmente. Ele é muito gostoso. E ele não muda nem um pouquinho a textura. Então, um pouquinho de micro-ondas, 30 não vai segundos, afetar ele. Não afeta. Aí eu sempre mando para o cliente, se não estiver na temperatura que você deseja, 30 segundos de micro-ondas. E assim, parece que saiu da chapa do mesmo jeito, sabe? Então tem dado muito certo. Muito feliz por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Parabéns. Se deixar, eu fico aqui também. A gente faria um podcast de 10 horas. É porque a galera não assiste. Não assiste. Hoje em dia o tempo de todo mundo está muito dinâmico. A gente tem que a gente entendeu que o conteúdo ele tem que ser um conteúdo durante um período legal, que dê pra galera assistir, dentro, às vezes numa viagem, numa rotina de trabalho. Sim. Mas oportunidades não vão faltar, tá chegando aí a FISPAL, eu acho que você vai vir para a FISPAL também, né? Estaremos juntos lá, no stand do Burger no Papo também, e vai ter uma surpresinha em breve aqui, que é a inauguração do nosso estúdio. Estarei aqui. E está mais que convidada para estar aqui. Se você convidar, eu já tô aqui. E tem um presentinho, obviamente, que não podia faltar, né? Que legal! Tá pesado. Gente, Pris embalagem. Vai de Pris para Pris. Esse Pris eu fiquei sabendo que não é de Priscila, mas pode ser, viu, pode gente? Pode ser também, não tem problema. Que legal. Tem uns presentinhos aí nossos. Boné. Tá? Pra você levar. E também eu queria agradecer de novo, né? Você ter vindo aqui. Eu acho que uma das coisas que a gente mais valoriza, o que eu mais valorizo na vida é o tempo. Porque assim, você disponibilizar do seu tempo, você viajou 5 horas para vir. E é como você dar um pouquinho do fragmento da sua vida para mim, para a galera que está aqui assistindo, e eu sou muito grato por isso. Obrigado por você ter vindo, obrigado por compartilhar a sua história, obrigado pelas conversas do particular, por compartilhar coisas da sua vida pessoal e que eu posso deixar do Burger no Papo, do Alisson, da Speed, da galera aqui conosco sempre. A gente está aqui para colaborar, para contribuir. Não somos donos da verdade, não sabemos tudo, vamos errar muito, mas o nosso foco é sempre acertar. Alisson, nós entregamos muito a nossa idade aqui. Eu entreguei muito. Então eu sou da época da Xuxa. Eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Lembra disso? Lembro. Entregou de novo a idade. Eu só quero primeiro agradecer você pela oportunidade. O interior... Principalmente, eu ando muito, então principalmente o de Minas, ele é bem quietinho, né?
né? Sim. Assim, ele não consegue ter o barulho, por exemplo, que tem o interior de São Paulo, né? A gente é mais quietinho, lá meio mineirinho. E assim, ter uma oportunidade dessa pra gente, assim, é uma honra. Eu agradeço muito. Quero agradecer meus clientes que fazem da Boi Sucesso, da minha equipe, que sem eles não existia Boi, né? Então, assim, e aos meus amigos. Quando eu comecei com uma chapa de 40 centímetros, eles lotaram a minha hamburgueria. E a gente não faz nada sozinho. Então, assim, quem estava comigo ali trabalhando, e quem foi lá e quem me prestigia até hoje, meus amigos, as pessoas que eu conheço, eu quero agradecer muito a eles, porque eu não estaria aqui, eu não teria história para contar. A minha história vem deles, né? Dos meus amigos, dos meus clientes, da minha equipe. É isso. Muito obrigada. Voltarei quantas vezes quiser para fazer podcasts de 8 horas para mais. Tá bom, é isso aí. A equipe adora, né, para editar depois, é uma delícia. Bom, e para você que ficou até aqui, queria agradecer os nossos patrocinadores, toda a galera que tá ali, ó, da 20 Gourmet, Júnior, Rei do Boné, Pris, CDM Finanças, Macóis, Lian Foods, Jami Queijos, todos os nossos parceiros. Se eu não falei algum, me perdoe, mas passou aqui e vai ficar passando o tempo inteiro. Agradecer a você que é o nosso principal ativo, nosso maior tesouro, que é o telespectador que fica aqui. Olha, eu entregando a idade de novo aqui, telespectador é demais, hein, velho? Puta merda, tá foda hoje. Na hora que você tava falando da TV, só a última aqui, eu cheguei a pegar. Você lembra a TV que os caras botavam aquela telinha que tinha as faixazinhas de cor? TV preto e branco. Eu cheguei a pegar essa fase. Meu avô tinha isso. Enfim, aproveita, siga lá o nosso querido Burger no Papo em todas as redes sociais, @Burger no Papo, pra você em tudo quanto é lugar. E ó, não esquece, tem aqui ó, vai lá nos stories, tem o cupom @Burger no Papo, tá? @UseBNP, das nossas camisas, uma linha exclusiva para você. Lá tem uma variedade gigante de estilos de camisa, de estampas e, claro, cupomzinho aí na faixa para você, primeira 10, com 10% de desconto em todas as compras que você fizer. Fechou? É isso, produção? Tudo ok? Fechamos. Então, valeu, galera. Obrigado mais uma vez. Tamo junto e até a próxima.